Para você participar do nosso blog é muito fácil. Entre em www.verdadeoculta.com.br e logo de cara você encontra o link do blog oficial do Verdade Oculta. Vou continuar lendo. Agora a Márcia, ela diz: Olá, irmão Rubens. Sou muito admiradora. Gostaria de saber se Judas foi salvo. As pessoas que cometem suicídio são salvas ou não tem perdão para eles? Porque antigamente, quando alguém se matava, nem podia ser velado na igreja de pedra. A Márcia perguntando: Alô, Márcia. Obrigado, amada, por estar aí ajudando a gente aí e também fazendo suas perguntas aí no site. A questão é a seguinte: se Judas foi salvo ou será salvo, nós na verdade não sabemos. Na verdade não sabemos nem se nós somos salvos ou seremos salvos. Nós, pelo Salvador, pelo Criador, nós já fomos salvos, porque o que havia de ser feito eles já fizeram. Quando eu falo Criador e Salvador, não estou dizendo que são dois, entende, amado? Só estou dizendo para que a gente possa entender da nossa forma humana que nós vemos as coisas. Então, o que havia de ser feito para a nossa salvação já foi salvo. Não há nada mais que a gente possa fazer para nos salvar, tá certo? Agora, quanto à perdição, quanto à morte eterna, nós temos que cuidar para que não venhamos a incidir nesse erro. Nós temos que nos policiar, ter uma vida conforme as Escrituras nos ensina, de amor ao próximo, de retidão, para que fique a cargo do Criador dizer você vai para a direita ou para a esquerda. Tá certo? Agora, se com Judas ocorreu dele ir para a direita ou para a esquerda, eu não posso afirmar. Eu não sei o que o Criador pensou a respeito disso, ou pensa a respeito da questão de Judas. Agora, eu posso afirmar para você, Márcia, e para os demais irmãos, com base na Escritura, que nós não podemos ter certeza se Judas se enforcou, porque na Escritura não está claro que ele se enforcou. Lá diz que ele, atirando para o alto as moedas de prata, o preço da traição, saiu para se enforcar. É uma passagem que diz que ele saiu para se enforcar, mas não diz, depois disso ele se enforcou. Não. E se você for ver o relato mais adiante, em Atos, você vê que com o preço da traição, Judas comprou um campo e ali se precipitou, caiu ali, né? Ou se jogou, enfim, morreu lá. Agora, se Judas comprou com aquele dinheiro um campo, certamente é porque ele se arrependeu de ter jogado as moedas no templo e deve ter recolhido as moedas e pego essas moedas e comprado esse terreno. Eu não sei bem o que ocorreu, mas afirmar categoricamente que ele se suicidou se enforcando, eu penso que nós não podemos fazer, porque estaríamos indo além do que está escrito. E na própria Escritura diz para nós não irmos além do que está escrito. É um detalhe. Então, também esse fato, amada, para mim e para você, pouco importa. Se Judas se salvou, se Judas se perdeu, isso não vai influir diretamente com aquilo que nós temos para nós ou para as pessoas que nós vamos levar as boas novas. Então, é apenas uma questão de, vamos dizer, de curiosidade, né? De conhecimento, vamos dizer, daquele tipo de cultura inútil. Judas morreu por isso, Judas foi para o inferno, Judas foi salvo, Judas foi para o céu. É apenas para saber, mas não tem influência nenhuma para nós. O importante para nós é que o Salvador morreu pelos nossos pecados. Esse é que é importante. Então, e você, dentro dessa pergunta, olha aqui, você fala também, os que cometem suicídio, né, são salvos, ou quem comete suicídio não tem perdão. Porque antigamente, quando alguém se matava, nem podia ser velado na igreja de pedra. Então, quando a pessoa se mata, eu penso que o Criador não tem aquela questão assim totalmente rígida. É por isso que fez, então por isso é que vai. É por isso que não fez, então é por isso que não vai. Eu não penso que é isso. Eu penso que o critério do Criador é um critério muito fora desse contexto humano, dessa retidão humana, entende? A retidão dele é a retidão reta, realmente. A humana já não é tão reta, pode ter algumas variantes aí no caminho. Quando o Criador, quando ele coloca em prática a justiça dele, para nós não temos como avaliar, né, se ela está totalmente dentro dos padrões humanos que a gente conhece como retidão ou não. Então, é muito difícil falar sobre isso. Agora, uma coisa é certa, o Salvador chegou a dizer: existe maior amor do que esse? Dar a sua própria vida pelo irmão? Ou seja, alguém que dá a vida pelo irmão, eu creio que é um ato considerado até de louvor pelo Salvador.
Portanto, não pode ser passivo de condenação eterna. Um exemplo, você trabalha em uma indústria que trabalha com produtos químicos de alta periculosidade. Se escapar no ar um desses produtos químicos, vai morrer ali todo o pessoal daquela fábrica. E essa pessoa agora, ela fala, eu vou arriscar minha vida, mas eu vou até aquela válvula que está ali escapando e vou fechar aquela válvula. Mesmo que esse gás tóxico me mate, mas eu morro, mas salvo um monte de vidas. Segundo o que o Salvador falou, por exemplo, esta atitude seria uma atitude louvável. Agora eu pergunto, quando a pessoa foi ali para fechar aquela comporta ali que estava se abrindo, né? Aquela válvula, e deu a vida para salvar de várias pessoas, será que ela vai ser condenada também? Porque ela praticamente se suicidou? Eu não sei. Eu não sei até mesmo se quem corta o pescoço e morre ou se enforca, se é condenado. Só o Criador sabe. Eu sei muito bem que Jonas pediu a morte para si. Não chegou a morrer, mas pediu a morte. E também o Criador não disse que ele estava errado em pedir a morte. Da mesma forma também Elias, correndo lá da Jezabel, parou debaixo do pé de zimbro e pediu a morte, ou ia se suicidar, vamos dizer assim. Mas, no entanto, essa atitude, o Criador não falou que ele ia para o inferno. Não faça isso, porque se você fizer, você vai para o inferno. Não falou isso. Vai para o inferno, que eu digo, é para a condenação eterna, né? Porque para a sepultura, certamente, é outra história. Mas é isso, Márcio, entendeu? É isso aí, meu ponto de vista. Eu creio que está na mão do Criador. O Robson. Olá, Rubens, gosto muito dos seus vídeos. Eu e meu sogro estamos vendo, debatendo, discutindo o assunto o tempo todo. Gostaria de pedir a você que falasse da Trindade, que é uma doutrina que não consta na Bíblia, e também a reencarnação. Aí, quando a pessoa faz a pergunta, ela já encaminha, né, Robson? Falar sobre a Trindade. Aí já vem a posição, que é uma doutrina que não tem, né? Na verdade, o Robson quer que eu a ideia dele, né, o que ele pensa e espera de mim é que eu colabore com ele. Por isso ele já... Uma doutrina que não consta na Bíblia. E eu vou colaborar, Robson, não tem outro jeito. Eu tenho que concordar com você, né? É uma doutrina criada pelo processo religioso protestante. É uma doutrina que diminui o Criador, né? Quando coloca o Criador como 3, é diminuir muito ele. Não é 3, ele é tudo. É com T, só que não é 3, é tudo. Entende? Não são 3 letras, são 4. T-U-D-O e não T-R-E. Não, 3 também são 4, né? Então, mas não são 3, é tudo, né? Tudo significa o seguinte: o Criador, tudo é Ele, por Ele, para Ele, nele, não tem nada fora dele. O ar que você respira, né? Se não é o Criador quem proporciona, quem? Se ele parar de proporcionar o ar, como é que você vai respirar e eu, né? Então, a questão de Pai, Filho e Espírito Santo, a Sagrada Família, o pai, a mãe e o filho, aquela coisa do catolicismo que você vê aí no Pai Eterno, aquelas histórias deles ali, é advinda das religiões que deram forma ao catolicismo. E reencarnação também, nós não temos nenhuma base na Escritura para afirmar que é possível uma pessoa reencarnar na outra. Isso aí iria inclusive contra a salvação eterna, né? Porque salvaria qual? Salvaria aquele ser que existiu na idade medieval e reencarnou na idade da Renascença, aquele que reencarnou em 78, aquele que reencarnou em 2028. Qual que salvaria? Então, é meio complicado, né? É meio estranha essa questão da reencarnação, muito estranho. Ao meu ver, né? Por isso nunca vi na Escritura, eu acho que não tem. Eu acho que não tem não, na Escritura não tem. Vamos agora essa aqui, ó. A Fiocruz diz que vai soltar no rio mosquitos do bem, que irão contribuir para a diminuição do caso de dengue. É aquela coisa genética, né, Luiz? Eu sei já sobre isso aí, modificação genética para poder os animais se comportarem de forma melhor do que o Criador fez, né? Desde que o homem descobriu essa questão genética aí, os geneticistas, que na verdade eram os eugenistas, né, de Hitler, aí ficou essa questão toda agora de, né, botar uma criação mais perfeita que a do Criador. Vamos a Rich Decker, que nome estranho, rapaz, não é brasileiro não, pelo jeito. Rubens, sou o pastor Rick, sou fã dos vídeos, prepare-se. Já comprei alguns, gostaria de adquirir aqueles que falam da ressurreição do Papa. Me diga onde está, manda um link. Tamo junto na luta contra os Illuminati. Não sabe, o meu amado pastor, é que os Illuminati também, né, inventaram o processo religioso, infelizmente, né? E a luta contra os Illuminati vai muito longe. Damião,
Irmão Rubens, sou seu admirador e uma parte da Bíblia que não entendem. Lá vai. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, muito tempo depois tiveram Abel e Caim. Caim e Abel matou Abel. Depois saiu o encontro de outro povo. Mas como se Adão e Eva tinham sido os únicos que tinham sido criados, é porque o que está na tua mente, meu amado, é que o marido é o marido, a mulher é a mulher, o filho é o filho. Naquela época não era bem assim, meu amado, era igual cachorro. Era cada um com cada um e todo mundo por todo mundo. Então, depois de 100 anos aí fazendo filho, já tinha uma filharada medonha. Depois de 200 anos fazendo filho, era uma filharada mais medonha ainda. Não tinha camisinha, não tinha preservativo, não tinha nada. Depois de 700 anos, Adão fazendo filho junto com Eva, imagine como é que estava essa rataiada. Era igual um ninho de rato. Era gente que não acaba mais, por isso que ele encontrou gente lá para casar. Talvez teria sido os néfilos, os anjos caídos, que se deitaram com as filhas dos homens, que deram origem aos giganteus. Quando fala gigantes aqui, essa palavra gigante hoje está associada, Charles, a coisa grande, a terra de gigantes, né? A filmes de Hollywood. Gigante é um povo chamado giganteus, entende? Era um povo daquela época lá, chamado giganteus. Não quer dizer que não existiam homens grandes na terra, mas giganteus era um grupo. Jairo Piranda Silva, olá, irmão Rubens. Olá, irmão Damião, a paz. Eu tenho uma teoria sobre o acontecimento que muitos pastores e teólogos onde eu congregava em Templo de Pedra não deram muita importância à minha teoria. Quando eles, Adão, ser humano, significado literal barroso de barro, e Eva, vida, pecaram, o Criador castigou-os e Adão deu-lhe um castigo à serpente que induziu ao pecado, deu castigo a Eva, que deu castigo e chamou a atenção. Amado, é muito grande, vai descendo aí para ver. É muito grande. Vamos para outra, minha riquinha, por favor. Eduardo! Então, vamos lá, Eduardo. Onde estão fundados seus ensinamentos? Você já foi evangélico? Já fui evangélico há 16 anos, meu amado. Se foi e se desviou, você sinceramente prega coisa sem contexto. Eu me desviei da religião, não do Criador. Como que não precisa ir ao templo? Como que não precisa ir ao templo adorar ao Senhor? Recentemente, um jovem que segue teu raciocínio me indagou certos conceitos, visto que ele não tinha amparo para tal explicação, usava texto sem contexto, mente embaraçada. Dizia-se que era errado clamar pelo nome Jesus. Não estou para tirar pedras em ninguém, mas peço-te, ensina as escrituras com clareza. Pergunta aos conhecedores sobre seu ponto de vista. Tive pena do jovem, pois ele se embaraçava em seus ensinamentos. Jesus te abençoe poderosamente. Amém. Gostaria que me respondesse o e-mail. Tenha um dia abençoado. Abraços. Vê o nome, por favor, amadinho. Eduardo. Meu amado Eduardo, como que não precisa ir a templo adorar o Senhor? Pergunte isso para Abraão, meu amado. Leia na Escritura a parte que fala de Abraão. Leia todo. Pergunte para Abraão. Qual era a visão de Abraão quanto a isso? Como que não precisa ir a templo adorar ao Senhor? Pergunte isso para Isaac. Pergunte para Jacó. Pergunte para todos os homens da Escritura. E você vai ver que isso aí é coisa nova, de Constantino para cá. Isso não tem cabimento na Escritura. Quem é que ia a templo adorar ao Senhor na Escritura? Se nem no templo o povo entrava, né? Era só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então não tem amparo. Tem amparo sim, ia adorar Baal, que é o Senhor, né? Então, quando você diz, como que não tem amparo? Cadê aqui? Onde eu estava lendo aqui? Como que não tem amparo? Eu esqueci, está para cima ali, minha riquinha. Minha riquinha está me ajudando aqui, como sempre. Aqui, ó. Como que não precisa ir ao templo adorar ao Senhor? Não, para adorar o Senhor eu concordo. Tem que ir ao templo, porque é lá que se adora ao Senhor. Agora, há de se ter também a visão correta de que Senhor, na verdade, é Baal. Então, ir ao templo, adorar Baal, está certo. Só que não é algo que alguém que segue verdadeiramente o Pai deva fazer, certamente. Eu vou continuar.